todo santo dia, já vai começar agora. Todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia, lá vai começar agora o todo santo dia. E aí, pessoal? E aí, galera? Que isso? Não. E aí, galera, como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez com Todo Santo Dia. Vocês agora, igual nós falamos no primeiro, esse já é o segundo episódio já de vídeo, né? Isso, já é o segundo de vídeo. O primeiro a gente revelou para vocês essa novidade de 2024. 2024, já está gravando aqui do futuro. Começamos aí com o pau quebrando já deixando tem filé. E o primeiro foi com o Jefinho, que a gente conversou semana passada. Sim. E agora é bom que você já vê o convidado. Não, mas a gente tem que se apresentar, né? Seu nome, fala seu nome. De novo? O valor já bateu? Meu nome é Matheus. Tem que falar todo dia, tem que falar, porque chegou a pessoa nova. Meu nome é Matheus, todo mundo já sabe, estamos aqui mais uma vez, todo santo dia. Acho que o podcast olha pro vídeo não. Pode olhar. Meu nome é Ian. Vai, continua. Meu nome é Ian. Mas você está se apresentando pra galera que tá. Desculpa. Meu nome é Ian. É isso. Você já me conhece? Bem aleatório. Mas beleza. Ian Gabriel, já é um spoiler aí de que nós vamos falar hoje. E hoje nós vamos vir com novidade, né? Não vamos falar sobre o santo. Um santo, né? Também, né? Não era um gente, santo, né? Só gente, isso. Não é gente. Não é um santo igual aos outros, né? Que é só gente, aquela pessoa que veio aqui na Terra e tudo mais. Não. Mas não vamos falar quem que é, não. Quem vai apresentar para nós é o nosso convidado. Mas, já no início, antes de apresentar o nosso convidado, compartilhe, você que está nos ouvindo, compartilhe esse vídeo. Dá o seu like aí no YouTube, você que está assistindo agora, a gente no canal do YouTube, ou às vezes, talvez no Spotify. Vai depender do nosso amigo Wellington, como é que ele vai fazer, né, Wellington? Ele falou que é. Verdade. Já vamos falar do quê? Nosso mexão, pediu. Pode, você que é o cara do mexão. Não, então vamos lá, galera, vocês já estão vendo aí que o podcast agora tem vídeo, mas a gente ainda precisa muito de ajuda, né? Porque a gente ainda não está com estúdio próprio ainda, a gente está pegando emprestado aqui. Mas, então, se você que está ouvindo esse podcast agora, está nos vendo e ouvindo. Vendo e ouvindo as nossas belezas. Ajude a evangelização e por isso a gente conta com a ajuda de vocês, né? Divulguem, compartilhem nas suas redes sociais, marquem o nosso arroba do Todo Santo Dia, pode marcar o nosso pessoal também. Isso. E ajude, envie no seu WhatsApp aí para os seus colegas, amigos, alguém que... Se esse podcast tocar você de alguma forma, você envia para alguém, né? Se não tocar também, você envia. Porque às vezes vai tocar aquela pessoa, né? Você vai tocar aquela pessoa que precisa ouvir. De tabela, né? De tabela. Mas se além disso, você ainda puder ajudar financeiramente esse podcast, com 2, 5 mil reais, 10 mil. Nossos bolsos estão abertos. Às vezes a pessoa que está ouvindo nós, ouvindo, ganhou na Mega Sena. O negócio que nós temos hoje é o quê, filho? Não, nem água. Achei que ia ter água. Não tem água. Não tem nada para dar para os convidados. Nada. Então, assim, ajude. O nosso Pix é todo santo dia podcast @gmail.com. Isso. Todo santo dia podcast @gmail.com. É o nosso e-mail onde você pode mandar para a gente alguma dica, alguma dúvida, alguma pergunta, algum elogio. Se for reclamação, você deixa no comentário, porque gera engajamento. Então, se for reclamação ou falar mal, fala no comentário. Fale mal, fale bem. Fale mal, fale bem, mas fale para... Que aí o YouTube entrega, né? E aqui no YouTube também tem a questão do curtida, né? Do like, tem que entregar para mais gente. E, além de ser nosso e-mail, é o nosso Pix. Então, todo santo dia, podcast, @gmail.com. Exato. Agora, sem mais delongas, depois de alguma delonga. Depois de várias propagandas. Depois de várias delongas. Vamos lá. Quem é o convidado? Quem sou eu, né? Bom, pessoal, um prazer estar aqui. Meu nome é Gabriel. Fui convidado pelos meninos para estar aqui. Queria agradecer o convite para a gente partilhar um pouco desse tema aí, muito importante, né, para todos nós. E espero poder contribuir um mínimo aqui com conhecimento, com algumas questões que nós vamos discutir aqui. E é um prazer, né, parabenizar os meninos aí pela iniciativa do podcast católico, né? Muito bacana a ideia. Que Deus abençoe o projeto, que Deus ponha as bênçãos para que vocês possam tocar isso daí e alcançar muitas pessoas, né? Hoje, principalmente nesse ambiente que a gente vive, que as mídias oferecem tantas coisas, nos disputam, né, com a nossa atenção ali, que a nossa atenção seja roubada nesse sentido de estudo, de evangelizar, de nós perdermos o tempo para Deus, para dedicar às coisas dele. Então é um prazer estar aqui. Vamos lá, né? Que vocês já falaram muito aí. Tá vendo? Já falaram muito aí. Eu acho que a gente tem um pouco para conversar.
E é isso aí. Seu nome? Já falei. Eu pedi aqui. Volta aí no vídeo. Mas vai lá, revela pra gente quem nós vamos falar hoje. Vou deixar na mão de você pra você falar. Vai lá. Então, hoje nós vamos falar sobre anjos, né? E especialmente nós vamos falar sobre o meu xará, São Gabriel. Meu xará também. Vamos falar de São Gabriel hoje, que é o nosso Dado Gabriel, e tem o nosso Ian Gabriel. Então, nada mais justo que a gente falar sobre São Gabriel. Exatamente. Quem vai puxar? Eu, vocês, Gabriel, Ian Gabriel. Pode falar, Matheus. Você começa, já começa a falar de... A gente olhou aqui, a gente pesquisou bastante, nós somos pessoas muito estudiosas. Tem livros, vimos muitos filmes. Sim, Vatican News. Isso, vimos tudo. Código de Direito Canônico, gente. Trouxe aqui tudo. E o São Gabriel é o arcanjo, ele, além de ser anjo, ele é um arcanjo, né? Vamos até explicar o que significa arcanjo. Ele é um arcanjo da anunciação. Se eu estiver errado, vocês me corrigem, tá? Ele é o arcanjo da anunciação e ele faz parte da tríade dos arcanjos. Então, dos arcanjos, ele faz parte dos três. Ele é um dos três. Tem o São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Dizem, eu vi também que na Bíblia fala que tem outros arcanjos também, né? Mas os que mais conhecidos são esses três. Não tem outros nomes, mas existem outros arcanjos. Isso. Existe a hierarquia, né? Isso. Acho que o Ian vai falar um pouquinho, então não vou tomar o tema dele aqui, né? Então, essas hierarquias dos anjos, dos arcanjos, né? Muito se fala, né, em São Miguel, né? É o mais famosinho, ele é muito conhecido. E assim, acaba que nós esquecemos de São Gabriel e São Rafael, mas que tem um papel muito importante dentro da nossa missão, aí, dentro da nossa igreja. E eu acho que eles merecem também um pouco assim da nossa dedicação no estudo, do conhecimento. Famosa, né, a Quaresma de São Miguel, talvez seja esse um dos motivos dele ser mais conhecido, né, a oração. Também, São Miguel. Isso. Então, talvez seja esse um dos motivos de falar tanto em São Miguel, né? Eu acho também pelo histórico dele também. Porque ele derrubou o pão, né? Foi não derrubou o pão. Acaba que o mal, se a pessoa compra mais do que São Gabriel anunciou o quê? O nascimento de Cristo. Então você fala aí a importância, só que a galera fez o quê? Não quer mal. Não quer não, eles gostam da porrada. Da porrada. A polêmica que gera a igreja é o quê? É as coisas negativas. Exatamente. Entendeu? Então acaba que... E você já deu um spoiler, já falou que ele, como ele é da anunciação, ele foi muito conhecido por anunciar o Salvador, né? O Messias. Ele veio até... Eu vou falar, mas... Vocês querem falar? Porque eu já estou lá na frente. Eu acho que antes da gente entrar, eu acho interessante eu falar aí sobre essa hierarquia. Porque hierarquia dá muita coisa, né? Não, fala só um... Antes da gente, porque senão nós vamos voltar. Então, assim, um pouco mais sobre as hierarquias, né? Primeiro, a gente tem que entender que são 3 hierarquias, né? Foi muito falado sobre... Quem falou muito sobre as hierarquias foi São Dionísio, mas São Tomás de Aquino também depois trouxe isso de volta, né? Sobre as hierarquias. E é importante entender que no céu... tem uma ordem, né? E eu gosto muito desse termo, né? No céu não tem comunismo. Então, tipo assim, no céu não tem tudo igual, tudo alinhado. É uma hierarquia mesmo, é ordem. E nem bagunçado. Nem bagunçado. Então, assim, e aí, essa ordem, só que a gente tem uma visão de ordem de poder, né? Que a gente imagina poder. Você imagina assim, igual, por exemplo, eu antes de estudar, hoje na verdade já tem um tempo que eu estudo sobre os anjos, que eu acho muito interessante. Então, assim, antes de eu estudar, eu imaginava que arcanjo, eu pensava assim, são os mais fortes. Pelo nome. São os mais fortes, é a primeira hierarquia, é a primeira e tal. Só que não. Arcanjo é a penúltima ordem, né, de todas as hierarquias, está na penúltima ordem, né? Porque no céu, aqueles que estão mais próximos de Deus são as primeiras hierarquias, né? E aí, na primeira hierarquia, a gente tem as 3 ordens, né? Cada hierarquia, são 3 hierarquias, tem 3 ordens. Na primeira hierarquia, a gente tem os serafins, que eles são os anjos que adoram a Deus, né? Eles estão mencionados na Bíblia, os serafins. E a principal função deles é adorar a Deus, e serafim significa queimar, né? Se consumir de amor a Deus, né? Então, assim, essa é a função deles. Está no céu adorando inteiramente, integralmente. Eles não vêm na terra, serafins não vêm na terra, não têm contato com a humanidade. É inteiramente exclusivo para Deus, né? É a primeira hierarquia da primeira ordem. Tanto que São Francisco de Assis, que a gente já falou sobre ele, né? A gente vai ter que gravar de novo um vídeo, esse que a
gente já fez em aula, para falar o restante das coisas. São Francisco de Assis, na verdade, fala muito sobre ele ser um santo seráfico. E aí, muito se fala sobre isso, um santo seráfico, não sei o quê. Por quê? Porque ele amou demais o Senhor, né? Então, uma coisa que foi reflexo no seu ministério. Isso, e assim, essa parte aqui eu vou falar fontes na minha cabeça, que eu já ouvi de pregação, mas eu não tenho embasamento, tá doido para falar isso. Mas eu acredito, né, pelo que eu já ouvi, que os santos ocupam os lugares, quando morrem, assim, vão para o céu, que os anjos deixaram. Então, porque quando teve a queda, né, o primeiro duelo, né, no céu, quando Deus fez o céu e a terra, aí fala lá, assim, quando fez o céu, a gente pensa muito no céu físico, né, no céu que a gente vê. Só que o céu, nessa hora, também fez as coisas invisíveis, né? E aí o catecismo traz para a gente explicando isso. Então, nesse momento, antes de criar o homem, quando Deus criou o céu e separou, aí fala, as trevas da luz, né? E viu que a luz era boa. Então, nessa hora, já foi a hora que teve o duelo, teve um racha no céu. E aí, a terça parte, traz muito bem sobre isso no Apocalipse, a terça parte dos anjos caiu na terra, né? Precipitou, junto com Lúcifer, né? O Lúcifer que coordenou essa parte aí. E aí, enfim, a segunda ordem são os querubins. Isso. E essa ordem ela é conhecida como a plenitude da ciência. Então, eles são aqueles que Deus revela os mistérios, né? A ciência, a sabedoria. E a responsabilidade deles é passar essa sabedoria para as outras ordens inferiores. E inferior, a gente tenta pensar, não é no sentido pejorativo, mas que são... Mas para cumprir a ordem mesmo. Funções, que tem, né, outras, estão mais próximos de nós, inclusive. E é interessante falar sobre os querubins, que quem era querubim? Lúcifer. O cão era querubim. É verdade. O cão era querubim. Eu quero lá em cima próximo. E aí, lá em Ezequiel 28, 14, vou trazer um pedaço da Bíblia para vocês aqui, um trecho, que fala: Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras de fogo, andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. Então, e também, depois que Deus expulsou o homem do paraíso, ele colocou querubim na porta para proteger. Então, né, até acho que pelo fato de ser um querubim que traiu o primeiro, né? E aí, enfim, continuou nas ordens, né? Serafins, querubins. Inclusive, quem bateu de frente no querubim foi São Miguel, que a gente vai ter que fazer um podcast agora sobre São Miguel e sobre São Rafael depois, no próximo podcast, quando for sobre a gente fala. A terceira ordem da hierarquia, da primeira hierarquia, os tronos, também são conhecidos como os sóbrios de Deus, são anjos com firmeza. E é interessante pensar que a tradição ensina pra gente que sobre os tronos Deus se assenta. Então, tipo assim, não sei, é difícil a gente pensar isso fisicamente, né? Mas sobre os tronos Deus está, né? Então, eles são meio que o trono de Deus, né? Digamos assim, né? Então, eles são... essa é a principal característica deles. Aí, na segunda hierarquia, já tem mais 3 ordens, que são as dominações, potestades e virtudes. As dominações, elas significam, em primeiro, liberdade. Né? E São Dionísio falou muito sobre isso. Por que liberdade? Apesar de estar na segunda hierarquia e ser a primeira ordem da segunda hierarquia, eles são... um governo rígido e inflexível. Eles não se inclinam, Deus criou eles, né, as dominações, para não se inclinar em nenhum ato servil, nem mesmo às ordens superiores. Então, eles não obedecem nem os que estão acima e nem os que estão abaixo. Então, Deus já criou eles assim. E eles governam todas as outras hierarquias abaixo. Deus criou dessa forma, né? É uma função. Então, assim, eles não se inclinam, significa governo rígido e inflexível, né? Então, eles não são flexíveis. Dominações. Isso. Então, a função é governar as ordens angélicas inferiores. A segunda ordem da segunda hierarquia são as potestades, que significa ordenação. Então, assim, a principal função da potestade é fazer com que as ordens divinas sejam cumpridas de forma perfeita. Então, eles não têm só que ajudar a cumprir as ordens divinas, eles têm que fazer fiscalizar. É o técnico de segurança. Eles estão lá em cima, fiscalizando, vendo se vai ser tudo feito certo. E é interessante porque o vazamento de, claro, catecismo, tradição,
mas o que eu peguei foi esse livro aqui, ó, Espiritualidade dos Santos Arcanjos, como vivê-lo, do Matheus Fernandes, da comunidade Ruá. Aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó. Inclusive, eu comprei esse livro há muito tempo, agora que eu estou lendo ele, terminando de ler. E aí, é muito interessante falar tudo sobre a sequência dos anjos. E aí você pergunta, por que é importante conhecer sobre cada função, sobre cada ação dos anjos, né? A palavra de Deus fala que a gente não recebe as coisas porque a gente não sabe pedir. Então, às vezes, né, a gente pede, por exemplo, eu estava muito ouvindo sobre isso, sobre esse autor falando, a gente pede uma coisa para São Gabriel, que é a função de São Rafael. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Então, assim, a gente está pedindo errado. Você pede a pessoa errada. Pede a pessoa errada, porque cada um tem uma função. No céu, cada um tem uma função. Então, tipo assim, a gente está pedindo a coisa errada para a pessoa errada, né? Então, às vezes, por isso que a gente não consegue as coisas. Então, é importante saber a função de cada um. Então, além das potestades, tem as virtudes, que o nome, apesar de falar virtudes, eles que possuem a fortaleza de Deus. Então, quando a gente precisa de fortaleza, aí a gente tem que pedir a intervenção das virtudes. E uma coisa que eu não falei das potestades que é importante é que eles que lutam contra os demônios. Potestade? Então, quando você está enfrentando algum problema maligno aí, alguma coisa, a ação do inimigo é invocar as potestades, que eles que vêm. E outra coisa, eles vigiam a ação dos demônios no mundo. Então, tipo assim, que a gente acha que o demônio tem poder. Fato. Só que o poder dele é limitado. Deus não deixa fazer tudo que ele quer. Que eles querem, né? Que são muitos, miríades e miríades também, né? Então, quem vigia essa ação são as potestades. E a terceira hierarquia são os principados, que esses principados, eles são os responsáveis pelos reinos, pelas cidades, pelos estados, pelos municípios. Então, a gente tem que ter essa visão também. Cada local que se tem alguma organização de pessoas, tem um anjo responsável. Então, tem um anjo do Brasil, tem um anjo de Coronel Fabriciano, o anjo de Patinga, o anjo da diocese, o anjo da paróquia, né? Então, esses que são responsáveis, né? Principados de príncipe, né? Então, esses que são responsáveis por coordenar os anjos naquela região são os principados. E aí, à medida que vai passando as hierarquias, vai vindo mais próximo de Deus, dos homens. Dos homens, Então, está distante de Deus. A gente começou lá em cima. Isso. Então, a terceira hierarquia já tem contato direto com os homens. Né? Então, às vezes, por exemplo, eu estou pedindo os serafins para me ajudar aqui, para me defender aqui. Eles não vão fazer isso. Eles estão lá no céu adorando a Deus e queimando a Deus. É outro nível. Essa é a função deles, entendeu? Inclusive, nesse livro, traz a oração sobre cada hierarquia, né? E aí, quando se remete aos anjos, geralmente estes das primeiras hierarquias, a oração é assim, que o nosso anjo da guarda comunique com o anjo da guarda, lá de cima, das primeiras hierarquias, para trazer aquilo que a gente precisa. Né? A ordem, né? Tem que... Então, e aí, depois, na terceira hierarquia, tem os principados, e depois, o assunto de hoje, que a gente vai falar, são os arcanjos, que são 7, né? O texto que eu procurei fala que são 7 arcanjos que se assistem na presença de Deus, apesar de só 3 terem nomes, né? Na Bíblia a gente não pode dar nome para anjo, não deve ficar procurando nome de outros anjos, são 3 apenas que são revelados, né? E depois dos arcanjos, os anjos, que são os nossos anjos da guarda, cada um tem um. Se você não saber disso, agora você está sabendo que você tem um anjo da guarda. Exatamente. E eles estão aqui servindo diretamente aos homens, mas a gente não pode pensar que que é nosso servo, mas eles estão cumprindo as ordens de Deus e nos ajudar a estar mais próximo de Deus e até mesmo coisas físicas aí. E é muito interessante quando a gente toca nesse assunto de anjo da guarda, que muitas vezes a gente esquece, né, que nós temos um anjo da guarda. E o que sempre é orientado é que nós criemos essa intimidade com esse anjo da guarda, porque ele é um amigo nosso, né? Exatamente. E ele está ali a todo instante nos protegendo, né, orientando ali, indicando o caminho. E se a gente não cria, é como se fosse uma amizade. Quanto mais eu sou íntimo de alguém, mais eu conheço, mais eu relaciono, mais eu convivo. E se nós não formos íntimos do nosso anjo da guarda, nós estamos perdendo uma oportunidade, né, de nos aproximar dele, porque ele já existe. E existem assim, vários mitos, né? Qual é o nome do meu anjo da guarda? Eu lembro que existe um que é
o seu nome de trás para frente. Vocês já ouviram isso? Se for isso. E sempre quem é. O nome sempre quem é. O nome do anjo da guarda. De trás para frente sempre. Ia ser Lebrigar, alguma coisa assim, né? Lebrigar. Aí, de briga, né? Quebra fight. Então, existem alguns mitos, algumas superstições, mas é muito interessante isso que o Ian traz, que não existe esse nome, né? Não. E a gente vai entender isso como? Isso é mistério de Deus. Nós vamos entender isso quando nós chegarmos, né? Se nós chegarmos, né, no céu. Amém. Mas nós vamos entender isso quando nós adentrarmos na mística do Senhor, quando nós formos o contemplar face a face, que nós vamos começar a entender desses mistérios que só serão nos revelados quando nós entrarmos na glória. Então isso é muito importante. Então, você que não tem intimidade com o seu anjo da guarda, para neste momento da pausa. Santo anjo do Senhor, verdade. Santo anjo do Senhor. A primeira oração que eu aprendi criança foi essa oração. E assim, um breve testemunho aqui já nosso, né? Eu vou ser pai. Então, assim, quando nós descobrimos a gravidez, nós já estamos rezando pelo anjo da guarda do nosso filho, Josué, pedindo mesmo para que o anjo da guarda possa protegê-la no ventre ainda da Luísa, para que ele possa mesmo já estar ali dentro da nossa casa. Nós convidamos ele para entrar dentro da nossa casa, comunicar com os nossos anjos da guarda, né, com o meu, com o dela. Então isso é muito importante, esse diálogo, para que haja uma harmonia também entre eles, entre os nossos anjos da guarda, para que eles possam se comunicar. Verdade. Né? E aí, adentrando um pouco já, né, ao assunto específico, né, ao anjo Gabriel, eu acho que existem 3 pontos assim fundamentais para a gente destacar e para a gente falar aqui um pouco nesse dia, que o primeiro, como já disse, né, é a anunciação a Maria. Então, quando o anjo Gabriel surge ali, né, vai falar, né, que ela foi a escolhida para ser a mãe do Salvador, para ser a mãe de Jesus, e Maria, na sua simplicidade ali, ela acolhe aquela mensagem angélica, aquilo que o anjo traz para ela como realidade. Ela diz: eis aqui, né, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. E um ponto muito importante que talvez nós nunca paramos assim para analisar e para pensar é que através dessa anunciação angélica surge uma das orações mais bonitas dentro do cristianismo, né? Que é justamente a Ave Maria. Quando ele chega, ele sauda aquela mulher que está ali, né, e diz, né, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Então, quando nós entendemos que essa oração ela tem um fundamento, tudo começa a fazer mais sentido, né? Quando nós somos criticados pelos nossos irmãos protestantes, nós sempre temos um embasamento da nossa fé dentro do cristianismo. E nós não somos, apesar desta oração estar fundamentada na Bíblia e eles terem acesso a esse livro, porque as Bíblias são diferentes, nós temos outras tradições também, né, como a sagrada doutrina da igreja, né, o magistério, tudo isso é embasamento para a nossa fé. Então nós não podemos ter uma fé protestantizada, se é que eu posso dizer assim. Olha, que você pode. Não sei nem se essa palavra existe, eu sou enjoado com o português. Porque o embasamento da nossa fé não está somente na Bíblia. Então, nós precisamos entender que há todo um embasamento por trás da nossa fé. E surge, então, nessa oração muito bonita, muito bela, que todos nós conhecemos e que nós saudamos sempre a Virgem Maria quando nós a fazemos. Então, aí a gente recorda, né, do anjo Gabriel quando ele faz essa anunciação e ele já vai mesmo dizer ali que ela foi a escolhida para gerar ao filho, né, para gerar ali aquele salvador de toda a humanidade. E adentrando nisso, é importante também nós sabermos que essa anunciação faz com que futuramente vá refletir em determinadas decisões da igreja, que foi a definir, né, que São Gabriel seria o padroeiro dos comunicadores. E é justamente isso, né? O nosso filmmaker que está ali, né? Você não estuda, né? Estuda aí, ó. Sabia que São Gabriel é padroeiro dos comunicadores?
Você sabia? Não, Ah, então não. tô sabendo agora. Antigamente, dentro do movimento da renovação carismática, não era definido pelos ministérios, né? Hoje a gente tem os ministérios, Ministério de Comunicação, Ministério de Música e Artes, não sei se vocês sabem, mas eram divididos por secretarias. Secretaria São Rafael, Secretaria São Gabriel, né? E aí os comunicadores, né, são aí regidos por São Gabriel. Não só os comunicadores, mas todos aqueles que transmitem notícias, são jornalistas também. Podcast também, né? É regida aí por São Gabriel, então ele tem um papel aí fundamental dentro dessas pessoas que têm esse carisma, né, de anunciar, de levar a boa nova, de anunciar não só mesmo a palavra de Deus, mas também as notícias, né? Os jornalistas, como eu falei. Então, as boas notícias, né? Exatamente. Pois é. Eu queria só fazer um comentário aqui sobre o que o Gabriel falou, que eu acho importante, né? Porque hoje em dia, às vezes a gente, por não estudar a nossa religião, por não estudar a nossa fé, a gente não sabe se defender e aceita qualquer meias-verdades, né? Então, assim, se você não sabia, mas a sua Bíblia, ela não caiu do céu com zíper. Entendeu? Ela não caiu do céu, assim, pronta, tá escrita. Não. Teve um rolê tremendo para poder juntar os livros. Muita gente. Antes de ter os livros, já tinha tradição, já tinha a doutrina. A tradição, acho que eu vou dizer, é o know-how, né? Os apóstolos já tinham o know-how de como se faz, foram ensinados pelo cara, né? Tinha as manhas, já. Cara mesmo, Jesus ensinou para eles, então eles já faziam, já tinha tradição. Então, assim, a Bíblia, nós acreditamos que a Bíblia é 100% verdade. Tudo que está na Bíblia é verdade. Mas não é a única verdade que baseia a nossa fé, né? A nossa fé é baseada na tradição, no magistério e na Sagrada Escritura, né? Então, nós católicos acreditamos nisso. E outro argumento também, quando eles falam assim, mas as suas Bíblias têm livros a mais. Não. As suas têm a Bíblia. A sua está faltando. A sua que está faltando, né? Mas, igual o Gabriel falou, essas passagens têm em comum, porque é do Novo Testamento. O Novo Testamento é igual, né? Tanto os católicos quanto os protestantes. E uma outra coisa interessante também, o Gabriel falou sobre o anjo da guarda, não só sobre o anjo da guarda, mas São Gabriel, São Rafael, né? As milícias celestes. A gente precisa orar para a gente dar autoridade sobre a nossa vida, né? Porque a premissa de Deus é que Deus não invade lugar nenhum, ele não entra sem ser chamado, sem ser convidado, né? E, inclusive, muitos na Bíblia foi ensinado, né? Que a gente tem que pedir e recebereis, né? Bater a porta e será aberta. Então, abre-vos-se-á, sei lá, fala assim bonitinho, né? Abre-vos-se-á. Enfim, mas aí os anjos é isso, quando a gente faz a oração para eles, para o nosso anjo da guarda, não somente essa questão de comunicar com o anjo da guarda de outras pessoas, de ter intimidade, que é importante, né? Que é um amigo nosso, que é um amigo que Deus já concedeu. E é interessante pensar que Deus escolheu aquele para ser o nosso amigo até o final. Até depois do fim, né? Quando você nasceu, foi concebido. Quando você foi gerado ali, quando você já está na família, já foi um anjo da guarda estabelecido, né? E esse anjo da guarda ele foi criado quando o mundo foi criado. Então, assim, Deus já escolheu ele para você. E aí, quando você reza para o seu anjo da guarda, você dá autoridade para ele sobre as coisas. E é interessante falar que a gente não faz ideia de quantos livramentos que a gente não tem todos os dias. Isso que eu ia falar. Que a gente não pensa assim, que no final do dia você não para para pensar tudo de boa, tipo assim, tudo que Deus te livrou. E às vezes a gente confunde a ação dos anjos com a ação do Espírito Santo. Isso acontece muito também. Porque muitas coisas o Espírito Santo faz em nós, dentro de nós. Mas a ação externa mesmo das coisas acontecer, de livramento material, livramento físico, espiritual, é o anjo da guarda. Está batalhando. O tempo todo. E tem os anjos da guarda. Não, isso que eu ia falar. Tem dó dos anjos da guarda. No trânsito, então eu fico vendo assim, eu já faço água doce. Faço um troqueiro. Sempre pregão. Não é troqueiro, não. Não, nós somos é diferente, é uma classe igual dos anjos, nós somos diferentes. Mas assim, eu fico assim, tem uns anjos que eu falo assim, o caminhão ultrapassa a moto. Direto o caminhão ultrapassa, liga no ônibus, ou não? Tem uma propaganda CEMIG, não sei se vocês já viram. A propaganda CEMIG, não sei se vocês já viram. Muito tempo atrás. Que mostrava um cara trocando a energia de uma rua lá, que era desenho, né?
E o anjo da guarda todo arrebentado, conversando com outro aqui, que lá não dá não. Toda vez é uma treta diferente. Não dá. Então, tenha dó do seu anjo da guarda, varão. Mas ore por ele para ele ter mais força para te Exatamente. ajudar. Né? Evite algumas coisas, mas ore por ele. Com certeza. Não tem Bom, também. então aí continuando, importante também falar sobre o significado, né, do nome Gabriel. Né? Quando meus pais escolheram o meu nome, eu ia chamar Samuel. Antes de você falar do significado do Gabriel, eu queria falar do significado do arcanjo. Tem o arco e anjo. O arco significa principal e anjo, mensageiro de Deus. Então, os que transmitem mensagem de menor importância são os anjos. Agora, os que transmitem mensagens de maior transcendência são os arcanjos, os principais mensageiros de Deus. Então, esse é o arcanjo e o Gabriel vai explicar sobre o Gabriel. Exatamente. E esse nome Gabriel, né? Como eu disse, meu nome foi escolhido Gabriel na hora do registro, porque até então meu pai saiu para me registrar como Samuel. Chegou lá ele, por vontade própria, quis. Eu amo do nada. Gabriel. Brasil. E assim, Gabriel significa emissário do Senhor, né? Ou seja, esse que anuncia, né? O anunciador que traz aí a boa nova. Boca de trambolho, hein? Que vem aí dar a boa notícia para a humanidade, né? Através da anunciação. E eu queria perguntar para vocês o seguinte: o anjo Gabriel, ele não só anunciou a gravidez de Jesus com Maria, né? Teve uma outra, vocês sabem quais são? Zacarias. Porque quando o anjo aparece para Zacarias, né? Zacarias ele fica confuso, porque a esposa dele era muito velha, né? E não fazia sentido também. Exatamente, né? E aí Zacarias ele fala assim, ele quer uma prova, ele fala, então me prova que realmente vai acontecer isso. E ali o anjo Gabriel vai e se apresenta para ele, né? Eu, Gabriel, que estou junto de Deus, venho te dar essa notícia feliz. Só essa parte aí, porque uma coisa que eu falei sobre os arcanjos, que toda vez que um anjo se apresenta, ele fala isso. Eu sou um arcanjo, Gabriel, eu sou Gabriel, que está diante da presença de Deus. E é por isso que assistem na presença de Deus. Que é por isso que no Apocalipse 8:2, que fala, né? Que são 7 que fala que assistem na presença de Deus. São Rafael também, quando aparece, fala assistem na presença de Deus. Nesse momento, Gabriel fala, né? Na hora que o Zacarias questiona. Exatamente. Então, assim, Zacarias ele pede uma prova, né? Poxa, como assim? Como vai acontecer isso, né? É meio parecido com a resposta de Maria, né? Porque Maria pergunta, né? Como se dará isso? Né? E é importante, eu acho isso um testemunho tão grande, essa resposta de Nossa Senhora, porque ela mesmo se coloca da vontade de Deus ali e ela, na sua humildade, pergunta, mas como vai acontecer se eu não conheço homem algum? Só que foi a resposta, a diferença da resposta dela, um pedacinho que eu ouvi, é que ela fez com fé. Ela acreditou, só não sabia que entender como que aconteceu. Zacarias já duvidou. Exatamente. E aí o rolê foi essa diferença. E assim, é uma dica também, né, de estratégia de oração aí, para você que está passando por alguma dificuldade, para você, na hora que você for rezar e ter a sua momento de intimidade, para você perguntar, Senhor, como se dará isso? E deixar Deus direcionar, deixar Deus dar a resposta, porque nós precisamos andar conforme o Espírito, né? Conforme o Senhor nos inspira. Né? Lá em Efésios vai dizer, né, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então nós precisamos assim da nossa fé, uma fé expectante mesmo, a gente acreditar que Deus vai fazer e nós clamarmos mesmo, Senhor, como se dará isso, como vai acontecer, e não ter medo, né, da vontade de Deus acontecer em nossa vida. Nós estarmos abertos como Nossa Senhora esteve, mas também pedir a Ele que nos direcione. Então esse segundo episódio, né, eu falei 3, que são 3 importantes que eu considero. Esse segundo episódio, então, é justamente esse anúncio, né, de João Batista, através de Isabel, que Zacarias ali pede ele uma prova de que realmente aquilo vai acontecer, porque o contexto nada favorecia para aquilo se acontecer, para aquilo se efetivar na vida deles. E aí Gabriel, né, São Gabriel se apresenta para ele ali, ele entende que realmente era um projeto divino para a vida deles, ele acolhe a mensagem de Deus.
E ali João Batista, né, vai ser gerado, né, no ventre de Isabel, enfim. Então, esse acho que é um fato muito importante também, sabe, dessa questão da bíblica, né, uma narrativa bíblica muito importante na pessoa de Gabriel, que muito é se esquecido aí, coitado, porque o pessoal só lembra Só do Miguel. São Miguel. Mas desse Pois é, Zacarias teve a questão da podcast. voz dele também, né? Aí na hora que ele duvidou, Quando ele duvidou. então, porque não acreditastes, vai ficar mudo até a criança nascer. porque não acreditastes, né? E o mais... Pode falar. Vou falar que a gente tá falando um pouco hoje. Não, eu ia falar só da outra aparição também de São Gabriel também. Que ele estava tão envolvido na Sagrada Família, né? Que apareceu para Maria, acompanhou Jesus em todo o processo. Nós falamos dele no podcast com a Isa, de São José. Ele apareceu em sonhos, apareceu em sonho para São José, dizendo sobre a gravidez de Maria, que era a obra do Espírito Santo, né? Falando para José, tipo assim, né? Justamente para ele não ter medo, para ele não desacreditar, porque ele era a obra do Espírito Santo. Então é outra parte também que Gabriel apareceu para anunciar. Então ele estava tão envolvido ali na família Nossa Senhora, a Maria, Jesus, Maria e José, Jesus, Maria e José, que ele apareceu... Podem mandar imagens para nós. Aceitamos livros. Mas eu acho que essa outra aparição interessante também. Pode falar. Não, eu ia falar isso, é porque, na verdade, quando a gente fala de São Gabriel, de Maria, dessa anunciação, eu fico pensando, lembrando só das músicas que eu conheço. Assim. De Gabriel? Não, dessas músicas. Inclusive, a música muito bonita chama Maria o Anjo. É tão bacana a letra, né? E assim, aí na letra, né, quando Gabriel vai aparecer para Maria, né? Tá até com uma voz meio trêmula, assim, né? Porque ele fala, o céu todo espera por este sim, né? E via tanta graça, né? Em Nossa Senhora, porque a nossa tradução para o português ficou cheia de graça, mas é plena da graça, né? Então, ele via tanta graça em Nossa Senhora e já sabia da importância de Nossa Senhora, né? Que apesar de ser humana, viria a ser a rainha, né? Augusta sobre os anjos, né? Então, assim, já sabendo a importância daquele sim, porque Deus não ia fazer nada, né? Sem o sim. E aí ele já veio, né? Já veio reconhecendo. Mas é isso, assim. É isso que eu queria falar. E o que você trouxe para nós mais, Gabriel? Agora é só o terceiro e último ponto, né? Vai lá, o último agora para fechar com que assim, nós temos um dia para celebrar o dia de São Gabriel. E você fala agora. Então... Não, eu só falo disso. Porque na verdade é dia 29 de setembro, nós comemoramos aí não só São Gabriel, né? Mas os 3 arcanjos aí, São Rafael, São Miguel e São Gabriel. Depois aí de algumas alterações no Concílio Vaticano II, né? A Igreja instituiu esse dia para comemorar esse dia festivo, né, dos arcanjos, né? Dentro da nossa igreja, dentro da nossa fé. É algo assim para que nós participemos, né? Quando tiver a missa solene aí, né, dos arcanjos, né, os nossos talvez, né, tenham um arcanjo de devoção. Interessante a gente participar para a gente fazer parte, né, como igreja, como católico mesmo, nesse sentido. Então, acho que o último ponto é justamente isso que eu considero importante, que tem um dia para ser celebrados 3 juntos, né, para não ter essa divisão aí, só o Miguel, né, senão tá... Porque o Rafael, o Gabriel fica até triste. Eu acho que o Rafael eu sei pouco dele. E é importante, né, pois é, e o autor desse livro, a pregação que eu vi no YouTube, inclusive tem aí, pesquisa aí, ó, Matheus Fernandes, Anjos, que já vai aparecer. A pregação dele, a comunidade, né, que ele fundou, tudo, a devoção maior dele é São Rafael. São Rafael? Então ele fala muito sobre São Rafael, que é a questão voltada. São Rafael é o santo anjo da família e da medicina de Deus, né? Então, voltado para isso. Então ele explica muito, né, sobre isso. E São Gabriel é a força de Deus. Né? Também no Antigo Testamento, São Gabriel apareceu para Daniel, o profeta Daniel. Isso, tem essa aparição. Tem essa outra aparição, né? Veio falar para eles. Então, São Gabriel também, a função dele também é ser a força de Deus, força de Deus, né? Então, quando a gente precisa de força diante de algum momento, né? Pedir intervenção. Intervenção de São Rafael. E uma história pessoal minha que, diferente do Gabriel, eu já ia chamar Gabriel. Então, assim, minha mãe, a gravidez toda, falou, não, vai chamar Gabriel, vai chamar Gabriel, vai chamar Gabriel. Aí no hospital lá, entendeu? Toda lá, mais pediatra, tudo eles tentam, mas no caso da minha mãe foi... Ela que escolheu? Mas é o pai que registra, né? Aí eu não sei se eu olhei, porque eu mãe morava comigo, mas eu não sei se mulher... Deve ser porque a mulher fica... Não, mas ela mudou de ideia,
Porque assim, ela tava a vida toda, falava não, falava todo mundo na cidade, vai ser Gabriel, vai ser Gabriel, vai ser Gabriel. Só que lá, né, pós-nascimento, aberta lá, tadinha, toda resguardo, aí a enfermeira dá ideia pra ela, por que você coloca o nome pequeno antes de Gabriel? Né? Aí ela pensou, aí o médico que fez o parto chamava Ivan. Aí a enfermeira deu o nome de Ian. Aí eu falei assim, Ian Gabriel, vai ter, gostou. Você tinha que conhecer essa enfermeira. Aí, mas assim, é interessante, né? A gente conhecer. E é verdade, a gente tem que falar mais sobre São Gabriel mesmo, é pouco falado, assim, Rafael né? também. São Rafael, São Gabriel, né? E até porque tem essa questão da quaresma de São Miguel também, né? Por causa disso também, que eu acho que é muito falado. Mas São Gabriel tem a sua importância, né? Ele anunciou para... Não, demais. Tipo assim, o nascimento de Cristo passa pelo anúncio desse arcanjo, né? Então, assim, e eles estão aqui próximo, né? Eles estão na hierarquia mais próxima da gente. E a gente tem que pedir mesmo a ação, a intervenção deles, né? A todo momento. Quer acrescentar? Não, quero não. Mas e aí, você tem mais uma coisa? Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente falou bastante já de São Gabriel, do Arcanjo Gabriel. Acho que a gente pode gravar também mais podcast falando sobre os outros, né? Os outros arcanjos. Agora que nós falamos de um, nós tem que falar dos outros 3, né? Os outros 2, né? Os outros dois, né? É verdade. Não, acho legal nós falar. Uma coisa que é importante falar também, que eu acho que no livro fala muito sobre, é sobre a questão das falsas devoções angélicas. Porque é muito perigoso. Porque hoje, infelizmente, a nossa religião aqui no Brasil, principalmente, ela tem muito sincretismo religioso, né? Então, muita coisa que já tinha das seitas, que já haviam, né, que veio junto aí, que começou. As pessoas, para poder, como disse, para falsificar a verdade, né, para colocar mascarar, né, de um jeito bonito, né, eles associam as coisas, né. E aí uma coisa que hoje você vê muito, se você no YouTube aí tem lá, novena de Uriel, São Uriel, não sei o que. Nossa, gente, eu fui na igreja protestante, eu vou contar um testemunho de vocês aqui, que eu fiquei assustado. Foi assim, na verdade eu não posso falar nomes, porque se eu falar não vai ter processo. Mas é uma igreja, não, eu acho que ela não é nem protestante não. Ela vai ter que pedir dinheiro. Eu nem sei se ela é protestante, nem sei se ela é protestante não, mas abriu uma igreja em Patinga, há uns anos atrás aí, tem até hoje eu acho, e eles deram nomes de carismática. Não sei se já viram de carismática. E aí você foi fazer uma visita. Não, eu não fui fazer uma visita, pior. E assim, a minha avó, ela começou, não sei se é porque a gente, né, a pessoa que é mais idosa, às vezes não entende muito bem. Então muita gente, por não saber que não se tratava da igreja católica, foi visitar achando que era a igreja. Todo mundo fala renovação carismática, mas muita gente não sabe que é renovação carismática. Então lá, carismática católica. A pessoa, não, é a igreja católica, né? A gente fala, né? Só que a renovação carismática ela é um movimento, ela não é uma igreja separada, né? Está alinhado dentro da igreja católica. E aí eu fui nessa igreja lá, que se dizia, né, carismática lá, enfim. E aí no final do culto lá, que era missa, era muito estranho. Tipo assim, tinha as coisas de missa, só que era uma mulher que estava presidindo e... Aí tinha música de Nossa Senhora, da hora do ofertório, não a música que a gente conhece, as músicas que eles criaram. Então, assim, era um rolê muito estranho, né? E eu jurava que era da igreja católica. Tanto que eu falei, de manhã, domingo, eu falei assim, não, vou cumprir o preceito, tá bacana. Eu fui, né, minha avó, não, vamos, a família toda. E minha avó, tipo assim, ela fez questão, todo mundo ir, entendeu? Tipo assim, tinha que ir, não sei o que, não sei o que. Não, aí eu achei que era igreja católica, não pode. Aí eu, na ignorância, fui. Aí no final, meu filho, o pastor mandou fazer uma fila. Não sei se era pastor, tá, gente? Então, desculpas, porque existem igrejas protestantes sérias, né? Inclusive, a gente tem muitos amigos que são protestantes, enfim, nada contra, mas nada a favor também. E aí ele falou assim: vem fazer uma fila aí que eu vou passar isso. Aí eu já ia embora na hora. Vou fazer uma oração que não sei o que vai ter espada, que se eu não me engano, que não se pegou o óleo que vai não sei o que. Eu falei, gente, eu sei que nessa hora meu pai já tinha pegado na bola, eu fui nessa bola. Porque tem esse negócio, aí o povo fazia na fila lá, era uma oração diferente lá que fazia, sei lá, nem sei o que é não. Então, assim, às vezes, até essa questão de. Aí as pessoas fazem, né? Com certeza,
candomblé, umbanda, deve ter várias outras formas que eles chamam os anjos aí, os passes de São Miguel, sétimo dia de não sei o quê. Tem um monte mesmo. Né? Tem um monte de sincretismo. Se jogar no YouTube aí, vai ter um monte de coisa. Simpatia com os anjos. Então, assim, eles pegam a doidade isso aí. E aí tem um perigo que é o seguinte, a gente já falou que a igreja em si enfatiza os únicos nomes conhecidos de anjo, né, que a gente tem, que a gente pode chamar mesmo, pedir intercessão, São Gabriel, Rafael e Miguel. Então, assim, os outros, né, que as pessoas, porque tem no livro apócrifo. Gente, é a pregação que eu vi do Matheus falando hoje. A pessoa está preocupada com o livro apócrifo. Você já leu os 70 da Bíblia? Você já leu os 70? Você está procurando o apócrifo? Porque lá nesses livros lá, né, que não entraram no cânon da Bíblia, tem outros nomes lá, mas a igreja reconheceu que aqueles livros não são 100% da verdade. Então, por isso que a igreja não autoriza. E aí lá tem Uriel, tem outros nomes, tudo é El, né? Eu acho que é igual aquela série sobrenatural, Caxiel, não sei o que, tudo com El. Sempre tem El. Salatiel. Então, assim, tem esse sincretismo das pessoas acharem que verem isso, associado com coisa de Deus, né? Que tem muita coisa espírita relacionada, que as pessoas falam, não, é cristão, né? E acaba amarrando a vida mesmo, né? É lá as curinhas isso aí. Então sai fora dessas tretas, você que está nos ouvindo. Então é isso, não vai gastar dar nome, vai na Bíblia, não vai ficar perguntando também nome, entendeu? Porque se falar o nome com vocês, Jesus ouviu uma voz. E eu não estou querendo uma voz, assim, eu já. Misericórdia. Mas então ajoelhe, converse com seu anjo. Converse com o anjo da guarda. Né? Porque anjo, a palavra anjo significa mensageiro. Não é um nome próprio, né? É a função, é a ação deles, né? Exatamente. Então converse com seu anjo, peça intercessão, mas não fique caçando, porque as pessoas de hoje também caçam demais, né? Não caça não. Se caçar, você vai além, né? O básico não faz o básico. Exatamente. O básico tá difícil fazer. Agora as coisas além, assim, fica assim. Então fica atento aí. Simpatia, católico não faz simpatia, católico não pula fora, que isso é curandeira, esses trem, pula fora. Exatamente. Recorre aos anjos. Recorre aos anjos. São Miguel, São Rafael, São Gabriel, Arcanjos e os anjos. E também tem as orações sobre cada hierarquia, você pode pedir oração, né, sobre cada hierarquia, mas sem colocar outros nomes aí, porque às vezes está invocando uns nomes aí que você não sabe nem o que é. Exatamente. Trazendo problema. Trazendo problema. Mas eu acho que é isso então, né? Aí fechamos por hoje. Graças a Deus. Agradecer, né? Agradecer ao nosso convidado de hoje. Nosso convidado, Gabriel. Sinta-se à vontade para contar pra gente. Samuel, que ia ser o Samuel. Muito obrigado pela sua Quase Samuel. Deus abençoe. Se você precisar voltar, volte. Se precisar chamar, pode chamar? Pode. Volte sempre. Muito obrigado, Deus abençoe você. Nós temos que fazer nosso mexão também. Seu filho também que está para vir, né? Deus abençoe. Muito obrigado pelo seu sim, por estar servindo. E pela amizade também, que ele faz parte da nossa geração também, nosso amigo. Ex-coordenador, atual coordenador. Pois agora estamos aí. Então, fazendo cajado. Mas muito obrigado. E agora o nosso homem Merchan está fazendo propaganda que nós precisamos. Eu espero que eu esteja falando nossa chave Pix certa, tá? Eu gostei da anotação aqui. Fala aí. Todo santo dia, podcast@gmail.com. Entendeu? Não é difícil de gravar, então por isso eu gravei. Isso, faz o Pix. Aí você perguntar por que você tem que fazer o Pix, mas não é que a gente quer dinheiro pra nós. Não, se cobrar pra nós. Nada. Cobrar, Deus não vou reclamar. Bebeu água, não vai reclamar, mas assim, a gente tem caixa postal não, né? Mas entra no direct lá. Entra no direct. Você mandar uma coisa pra nós. Faça o seu direito. Não, manda no direct. Tá? Se quiser, mandar camisa, eu gosto, parceria, imagem, texto. Manda mensagem no direct, a gente faz o mexão. A gente faz a propaganda, a gente divulga, né? A gente veste. Como lá nos outros podcasts aí que tem aí, a pessoa prega as coisas na testa. Isso, prega vamos fazer um tempo diferente pra vocês aqui. Não, a gente aqui, a gente se vende muito. E agradecer a pessoa que fez o Twin Pix. Como é que ela chama? Só não sei, né? Vou olhar aqui agora. Eu não agradecer, nós temos o primeiro Pix. Pra vocês que a gente nunca teve, a gente teve o Pix. Mas aí, só falando, por que tem que ajudar o podcast? Por isso, né, pra gente, nosso convidado tem gastos hoje, graças a Deus, nosso convidado, a gente deu, ele veio com as custas próprias. E ele deu carona.
Mas assim, a gente precisa começar a arcar, né, com os nossos despesas, com os nossos convidados, para eles poderem voltar, né? Caso tenha um convidado de fora também, né? A gente precisa trazer, vai que a gente quer trazer, sei lá, Frei Gilson. Mas não vai ter o Frei Gilson, lá em São Paulo. Sem nem pagar passagem dele. Exatamente. Então, assim, é difícil. Não, é possível? É possível. E para Deus é nada, é impossível. Frei Gilson, Moisés Rocha, então assim... Tainá, dá pra usar a ponte, hein? O Bira consegue fazer esse contato aí. Mas aqui, vamos agradecer. Vamos, Milena Rocha Pereira, valeu, Milena. Gente, ela brilhou essa Milena, tá? Muito obrigado, Deus te abençoe. Primeiro e único. Mas vai lá. Então, assim, gente, é pra isso, né? Pra gente poder ter a nossa estrutura própria, porque aqui a gente depende da questão de dados. Então, não são todas as datas que a gente consegue, né? Os nossos tripé que a gente está usando é emprestado. A única coisa que a gente tem aqui é os microfones, gente. São mais o microfone faz investimento próprio, nós estamos negativo. Né? Vou fazer se ele é contador, se eu vou fazer o nosso caixa, tá no mínimo negativo. Mas né? Tá bom, Deus provê. Então é isso, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Mas ajude o podcast, e o podcast, esse podcast, né, a ideia, né, a inspiração de Deus mesmo, né, que veio por Mateus para nós, é para poder ajudar as pessoas a conhecerem mais, né, sobre os anjos, sobre os santos, que é importante, né, a nossa fé, a gente tem muito podcast sobre a Igreja Católica, sobre a doutrina, muita coisa bacana, mas assim, sobre os santos mesmo, a gente não tem assim específico, né? Não, tem algumas coisas explicadas no YouTube e tal, mas sobre a história, conhecer mais a história, e a gente tem que conhecer porque os santos, a gente tem que espelhar na nossa vida hoje, para a gente ver assim, não, o que essa pessoa, é aqueles que fizeram as coisas que deu certo. Então, o que fez que deu certo que eu possa aplicar dentro da nossa vida, da nossa realidade hoje. Verdade. Então, é um projeto de evangelização. Outra coisa que você pode fazer, que é de graça, divulgar, gente. Compartilhar os stories. Entendeu? Compartilhar os cortes também que vai ter. Compartilhar os cortes, que vai ter corte. Entendeu? Eu acho que nesse dia aqui não vai ter corte ainda. Não sei se primeiro vai dar corte. Vai, o Elton vai fazer. Deus abençoe. Já tem o corte daí. Compartilha, galera. Dá uma moral. Compartilha, marca. Deixa eu levar a missão para mais longe. Se você pode ajudar, ajude, né, financeiramente. Isso. Mas é isso. Já pedi demais. Já pedi demais. Deixa aí. Como a gente tem Deixa no direct aí. A gente fecha com, geralmente, a oração do santo. Sim. E hoje nós vamos fechar com a oração de São Gabriel. Matheus vai fazer para nós. Eu ou você? Você, Matheus. Deixa eu virar aqui. Vamos lá, então. São Gabriel Arcanjo, vós, anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos para que possam captar até as mais suaves sugestões e apelos de graça emanados do coração amabilíssimo de nosso Senhor. Nós vos pedimos que fiqueis sempre junto de nós, para que, compreendendo bem a palavra de Deus e suas inspirações, saibamos obedecer-lhe, cumprindo docilmente aquilo que Deus quer de nós. Fazer que estejamos sempre disponíveis e vigilantes, que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. Amém. Vai ser importante que Deus, quando Ele vier, não nos encontre dormindo. Misericórdia, que esteja acordado. É isso, então. Muito obrigado. Valeu, gente. Valeu demais. Deus abençoe vocês. Pessoal. Seja santo todo santo dia. Valeu. Alô.